período rotativo do cartão de crédito sobe em agosto para 445,7%. MEIs devedores começam a ser notificados pela Receita Federal e, se não regularizarem, podem ser excluídos do Simples. E você vai ver também. Após vetar marco temporal, a STF decide hoje como aplicar as regras de demarcação de terras indígenas. E o Guaíba transborda e deixa bairros de Porto Alegre submersos em meio à formação de mais um ciclone extratropical pela costa do Rio Grande do Sul. 9 pessoas são presas após incêndio matar 113 em festa de casamento no Iraque. Você imagina como será a cidade que você mora no futuro? A inteligência artificial já fez isso e nós vamos mostrar para você como ficarão alguns lugares daqui a 30 anos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13h03 pontualmente, pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E olha, a gente já começa com uma dica importante. Isso porque a Receita Federal notificou mais de 390 mil microempreendedores individuais para que eles regularizem suas dívidas. Se você recebeu o aviso, atenção, se não regularizar a situação, pode ser excluído do Simples em janeiro do ano que vem. Os 393.678 MEIs inadimplentes notificados pela Receita Federal devem um total de 2 bilhões e 250 milhões de reais. Mas os contribuintes ainda podem regularizar a situação para não ser excluídos do Simples Nacional. Para isso, a Receita alerta que os microempreendedores individuais devem regularizar a totalidade dos seus débitos no prazo de 30 dias, a contar da data de ciência do termo de exclusão. O pagamento das dívidas pode ser feito à vista ou por parcelamento. O termo de exclusão e o relatório de pendências foram encaminhados entre os dias 11 e 14 de setembro aos MEIs, que têm débitos com a Receita Federal ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os documentos enviados podem ser acessados tanto pelo CIMEI, do portal do Simples Nacional, ou pelo portal ECAC, do site da Receita Federal do Brasil, mediante a código de acesso específico ou via gov.br. Mesmo que os devedores não tenham recebido o termo de exclusão, é necessário que o MEI regularize suas dívidas para que não seja excluído do Simples Nacional. A consulta sobre as pendências pode ser feita por meio do PGMEI, do CIMEI ou pelo aplicativo MEI. A Polícia Federal realiza mais uma fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira 3 mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Lesa Pátria. 2 prisões foram efetivadas em São Paulo contra pessoas que já haviam aparecido em fases anteriores da operação. Um dos presos pela Polícia Federal é um homem que sentou na cadeira do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e chegou a fazer uma transmissão de vídeo. A outra pessoa presa é uma mulher encontrada pelos policiais federais dentro do Congresso Nacional e acusada de esconder provas e atrapalhar as investigações. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo cumpridos também em outros 3 estados: Paraná, Minas Gerais e Goiás. A operação apura os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição ou deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido cometidos durante o 8 de janeiro. E o Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje como aplicar as regras de demarcação de terras indígenas. A definição tem por objetivo garantir a segurança jurídica para as demarcações. Após barrar o marco temporal por 9 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal tenta estabelecer uma tese que vai servir de guia para disputas sobre demarcação de terras indígenas que correm na Justiça. A intenção é garantir segurança jurídica para as demarcações.
A fixação do padrão vai acontecer a partir de uma proposta a ser apresentada pelo ministro Edson Fachin, relator do caso. Entre os pontos que vão ser analisados na sessão está a possibilidade de indenização a particulares que adquiriram terras de boa-fé e se o pagamento seria condicionado à saída de proprietários das áreas indígenas. A tese do marco temporal, derrubada pelo STF, previa que só poderiam ser demarcadas terras indígenas que estivessem ocupadas pelos povos originários no dia 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição. Esse entendimento deriva de uma interpretação considerada equivocada pelo Supremo. E nesta quarta, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa um projeto já aprovado pela Câmara que estabelece o marco temporal para a demarcação de terras, ao contrário do que entendeu o STF. Agora a gente muda de assunto para falar que a formação de um novo ciclone extratropical pela costa do Rio Grande do Sul já deixou a orla de Porto Alegre tomada pela água. O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um homem próximo ao Rio Guaíba. A água do Rio Guaíba invadiu a orla de Porto Alegre. As áreas de passeio e espaços dedicados para a prática de exercícios físicos ficaram alagados. Além da chuva, há rajadas de vento em razão da formação de um ciclone extratropical que passa pela costa do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta de inundação do Guaíba, válido até esta quinta-feira. A empresa pública de transporte e circulação registrou nesta manhã pelo menos 10 pontos de bloqueio total pelo acúmulo de água em Porto Alegre. Os funcionários da prefeitura se mobilizaram para evitar que a água do rio invadisse as ruas do centro da capital. Eles colocaram sacos de areia para conter a água do Guaíba. Perto dali, a equipe dos bombeiros resgatou um corpo na Avenida Presidente João Goulart, próximo ao Cais Mauá, um dos principais pontos turísticos da cidade. O nível do Guaíba em Porto Alegre segue em elevação após a chuva dos últimos dias. A medição apontou 2,94 metros. A cota de inundação neste ponto é de 3 metros. E veja a seguir, 9 pessoas são presas após incêndio matar 113 em festa de casamento no Iraque. E ainda, já a gente te mostra as imagens que a inteligência artificial fez de algumas cidades do mundo daqui a 30 anos. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 1h12 pelo horário de Brasília. Voltamos com uma informação importante para o bolso do brasileiro. Olha só, o Banco Central informou hoje que a taxa média de juros do cartão de crédito rotativo subiu mais no mês de agosto. Desde dezembro de 2022, o custo de crédito nessa modalidade está acima de 400%. O juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiu 4,4 pontos percentuais de julho para agosto. Segundo o Banco Central, a taxa passou de 441,3% para 445,7% ao ano, mesmo com o início do ciclo de queda da taxa Selic no mês passado. Atualmente, o juro básico da economia brasileira está em 12,75% ao ano. Desde dezembro de 2022, o custo de crédito nesta modalidade está acima de 400%. Na série histórica, desde 2011, as taxas mais baixas ficaram em torno de 200%. A modalidade emergencial de crédito está no centro das discussões econômicas e políticas do país. Atualmente, o tema está em tramitação no Senado, dentro do projeto de lei do Desenrola. Na Câmara, ficou definido que os juros do rotativo e do parcelado não podem ultrapassar 100% do principal da dívida e ainda prevê que o setor bancário apresente uma proposta alternativa para reduzir as taxas nesta modalidade em 90 dias, a partir da sanção do projeto. No caso do parcelado, o juro caiu de 198,2% para 194,5% ao ano entre julho e agosto.
Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa também baixou de 101,9% para 101,5%. E presta atenção agora nesses números. Nos últimos 10 anos, foram emitidos cerca de 450 milhões de cartões de crédito e débito aqui no Brasil. Só no ano passado foram distribuídas mais de 20 milhões de maquininhas de cartões no país. Enfileirados, os cartões e as maquininhas colocadas no mercado no Brasil ocupam uma área equivalente a 20 estádios do Maracanã, segundo o relatório Dinheiro Sem Plástico, feito por uma consultoria. Pois é, mas o reflexo desse uso indiscriminado do cartão de crédito o cartão de crédito, aliás, se tornou o campeão em atraso no Brasil. E também o principal motivo de dor de cabeça para 31% dos consumidores endividados. E agora, esse projeto que a gente acabou de ver aí, que está no Congresso, tenta conter essa bola de neve que se formou no orçamento das famílias brasileiras. E esse assunto que interessa para todo mundo é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre a taxa do rotativo do cartão de crédito, que subiu mais uma vez, a gente conversa agora com a economista Rica Mello. Boa tarde, Rica. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Pois é, Rica, mais um aumento no rotativo dos juros do cartão de crédito acaba de ser anunciado. Por que os juros do cartão de crédito são tão altos? Olha, Kleber, a explicação dos bancos, das instituições financeiras, é que a nossa inadimplência no Brasil é muito alta e a nossa taxa básica de juros também é muito alta. Mas, sinceramente, o Brasil tem taxas de juros muito altas no cartão de crédito, muito mais altas do que qualquer outro país do mundo. Então, tem um pouco de espaço, sim, para as instituições financeiras baixarem um pouco essas taxas. E, Rica, na sua opinião, qual é a grande dificuldade que as pessoas têm para usar o cartão e que acaba levando ao endividamento, a essa inadimplência que você comentou anteriormente? Olha, eu acho que existem duas coisas. Uma cultural, que as pessoas aceitam terem dívidas e ficarem negativadas e tal, e depois às vezes levam meses ou anos para se organizarem. Então, a gente tem que ter uma outra mentalidade, entender que a gente não pode contrair uma dívida e eu não vou conseguir pagar lá na frente. Então, a gente tem que fazer planejamento financeiro, de receita menos despesa. Se eu entendo que eu não vou ter um dinheiro para pagar lá na frente, eu não posso me desesperar e comprar agora. Eu tenho que reduzir os meus custos, pedir emprestado para o resto da minha família, conseguir alguma renda extra. Não adianta eu entrar nessa bola de neve, porque daqui a pouco eu não consigo pagar e os juros são tão altos, e aí eu fico inadimplente por meses ou por anos. Agora, esse projeto que limita os juros do cartão de crédito vem causando bastante polêmica nesse projeto que está no Congresso. Alguns especialistas acreditam que pode ser bom em um primeiro momento, mas que a médio prazo vai limitar o acesso ao crédito, principalmente para as camadas mais pobres, que vão sofrer restrições dos bancos e operadoras. Qual é a sua avaliação? Olha, eu não concordo com a avaliação desses economistas. Sinceramente, a taxa, o lucro dos bancos brasileiros são os maiores lucros do mundo. Bancos nos outros lugares do mundo não ganham tanto quanto os bancos brasileiros. Existe espaço para queda de juros muito grande. Então, eu não acredito que isso vai limitar os bancos a emprestarem dinheiro, porque eles continuam emprestando, eles vão ter juros, quem sabe eles vão ter lucros um pouco menores, mas vão continuar tendo lucro. Eu duvido que eles parem de emprestar dinheiro para grande parte da população. Quem sabe um pequeno percentual das pessoas pode ser que tenha um crédito um pouco dificultado, mas para a grande maioria não vai existir essa falta de liquidez, essa falta de crédito. Eu gosto dessa ideia do governo, já que os bancos não fazem isso por eles mesmos, eu gosto que o governo atue um pouco para tentar reduzir essa taxa de juros para a população. Legal, então nós acabamos de conversar com o economista Rica Mello. Muito obrigado pela sua participação, Rica. Obrigado a vocês, estou à disposição. Até mais. Até mais. E agora vamos de destaque internacional. 9 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no incêndio que aconteceu durante um casamento no Iraque. Mais de 100 pessoas morreram, 113 pessoas morreram. Um casamento para cerca de 1.100 convidados, reunidos no distrito de Hamadaniya, no Iraque, fronteira com a Síria, próximo da Turquia.
Os convidados estavam presentes às 22 horas e 45 minutos no horário local, aproximadamente 19 horas e 45 minutos no horário de Brasília, quando uma tragédia aconteceu. A ONG Cruz Vermelha alerta que até 450 pessoas podem ter morrido no local. Autoridades iraquianas confirmaram 113 mortos e cerca de 150 feridos. A principal suspeita é que houve uso de fogos de artifício dentro do salão, o que ocasionou a explosão. De acordo com os serviços da Defesa Civil, haviam painéis pré-fabricados altamente inflamáveis que estavam em desacordo com as normas de segurança e foram o motivo do ocorrido. Até o momento, 9 pessoas foram presas. E a Armênia já registrou mais de 47 mil refugiados que saíram de Nagorno-Karabakh. O número, que representa 1/3 da população local, foi atualizado nesta quarta-feira. Estas fotos de satélite mostram o fluxo constante de carros que deixam Nagorno-Karabakh em direção à Armênia. No domingo, Baku liberou o tráfego na única rodovia que liga o enclave com a Armênia, 4 dias após a rendição dos separatistas e da assinatura de um cessar-fogo que concede ao Azerbaijão o controle da região. Nagorno-Karabakh é uma região conhecida pela comunidade internacional como parte integrante do território azerbaijano. A Armênia, país de maioria cristã, e a Azerbaijão, de maioria muçulmana, travaram 2 guerras pela região de Nagorno-Karabakh desde o colapso da União Soviética em 1991. Também nesta quarta-feira, as autoridades do Azerbaijão anunciaram que 192 soldados e 1 civil morreram na operação militar da semana passada, segundo os dados do Ministério da Saúde. Além disso, mais de 500 militares ficaram feridos durante a intervenção fulminante na região separatista do Cáucaso, habitada em sua maioria por armênios. Os separatistas armênios anunciaram um balanço de 213 mortos. Com os números divulgados por Baku, o balanço total da operação supera 400 vítimas. E nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, compareceu à marcha dos grevistas do setor automotivo. Biden fez história ao demonstrar apoio aos trabalhadores que há 12 dias cruzam os braços por salários mais altos. Ele se tornou o primeiro presidente em exercício nos Estados Unidos a visitar grevistas. Os trabalhadores automotivos fazem uma greve histórica da qual participam funcionários de 3 grandes empresas do setor, como General Motors, Ford e Stellantis. Para ele, o sindicato do setor deve apoiar o presidente nas eleições do ano que vem. Ao visitar o local na terça-feira, Biden abriu vantagem em relação a Trump, que deve ir ao mesmo estado nesta quarta-feira, para fazer campanha entre os trabalhadores. A Casa Branca nega que a ideia de Trump tenha influenciado a decisão do presidente. Para Biden, o desafio é provar que ele é o defensor dos trabalhadores, dos sindicatos e o arquiteto do ressurgimento da indústria americana. A viagem tem seus riscos para o presidente de 80, que a cada viagem recebe questionamentos sobre sua condição física. O conflito entre trabalhadores e empregadores nesta indústria-chave pode atingir a economia dos Estados Unidos. E após 148 dias, a greve dos roteiristas de Hollywood chega ao fim. Finalmente, o sindicato entrou em acordo com os estúdios de cinema e televisão, encerrando a segunda mais duradoura paralisação da categoria. A expectativa agora é que os estúdios retomem a negociação com o sindicato dos atores. Esses continuam em greve. O pacto ainda precisa ser aprovado por mais de 11 mil membros, o que, segundo especialistas, deve ser uma formalidade e os redatores devem voltar ao trabalho nesta quarta-feira. Segundo o sindicato, o acordo inclui ganhos salariais significativos e medidas de proteção para regular o uso de inteligência artificial. Sinto falta do meu trabalho, que é contar histórias para entreter as pessoas. Esta greve tirou isso de todos nós, atores e escritores. Queremos fazer o que fazemos, entreter, só precisamos ser remunerados de forma justa.
Apesar do avanço dos roteiristas, Hollywood ainda está longe de voltar ao normal, porque os atores estão em greve desde meados de julho. A greve está repercutindo em outras profissões que fazem parte da indústria hollywoodiana, como figurinistas, maquiadores, estilistas e cabeleireiros. Você já parou para imaginar como será a cidade que você mora no futuro? Bom, a inteligência artificial já é capaz de te dar aí essa resposta, ou pelo menos uma ideia de como ficarão os lugares daqui a 30 anos. Olha só, Duncan Thompson, que é um especialista em inteligência artificial e editor de cinema, pediu que robôs criassem imagens de cidades do Reino Unido daqui a 3 décadas. Vamos fazer agora, então, uma viagem para o futuro e ver esses locais daqui a 30 anos? Essa é a conhecida cidade de Manchester. As fotos mostram a comparação de como ela é hoje e como ela deve ser no futuro. A cidade mantém um estilo aí arquitetônico histórico, mas os canais, como você pode ver, serão dominados por transportes ultra tecnológicos. E agora vamos mostrar como ficará Londres, a famosa capital da Inglaterra. A gente pode ver que o Big Ben continua lá no mesmo lugar e do mesmo jeito. Porém, a cidade ganhou modernos trilhos e vagões de trem. E você deve querer saber como ficará o nosso Brasil, não é? Nós fomos atrás de um outro estudo, só que dessa vez é uma projeção para daqui a 1000 anos, aproximadamente ali no ano 3000. E essa é a cidade maravilhosa no futuro, o Rio de Janeiro. Parece até um filme de ficção científica, não é mesmo? Muito diferente da atual. E você que nos assiste gostou aí das cidades no futuro? Bom, gostando ou não, nós vamos ter que esperar aí pelo menos 30 anos para ver se elas ficaram bonitas de fato, né, Dani? Se elas vão ficar desse jeitinho aí, limpinhas, não é? Será? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.